Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos hoje para o dia de número 202. Com a graça de Deus, encerramos hoje o livro do profeta Jeremias, capítulos 50 a 52. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para concluirmos a leitura, o estudo de mais um livro. Hoje, com a graça de Deus, vamos concluir o livro do profeta Jeremias. Na Sagrada Escritura nós temos 3 profetas aqui que são os maiores aqui principalmente devido ao conteúdo do seu livro que é mais extenso do que os outros, mas seguramente também porque são mais importantes. Isaías, depois nós temos Jeremias e nós temos também Ezequiel, que vai ser lido muito em breve. Então é muito importante nós conhecermos bem esses 3 profetas. A Bíblia chama de profetas maiores, também o livro de Lamentações e também de Daniel. Mesmo os dois não sendo aqui profetas, Lamentações é como se fosse uma continuação do livro de Jeremias, e depois o profeta Daniel é um livro aqui de um gênero literário um pouco diferente. Nós vamos ver aqui um gênero literário apocalíptico, que vai dizer sobre aquilo que acontecerá no futuro. Aqui uma visão utilizando muitos símbolos, é uma literatura mais apocalíptica. Então, normalmente a Bíblia diz que tem 5 profetas maiores, mas eu penso que esses 3 nós temos que ter uma visão aqui geral. Precisamos saber sobre Isaías, que é dividido em 3 períodos diferentes. Nós precisamos saber sobre Jeremias e também Ezequiel. Então hoje nós terminamos Jeremias, capítulos 50, 51 e 52. O capítulo mais importante, um capítulo-chave do livro é o capítulo 52. O padre vai fazer o possível para adiantar aqui o capítulo 50 e 51, fazer um pouco mais rápido para nós pararmos um pouco mais no capítulo 52. Naturalmente não vai dar para ler todo, mas é um capítulo que merece muita atenção. Se vocês lembram, o padre terminou o vídeo de ontem dizendo assim que foi feito oráculos, anúncios contra várias nações. Primeiro Israel, e aí especificamente Judá e Jerusalém. E aí no dia de ontem nós vimos alguns oráculos contra nações vizinhas. O Egito também seria destruído. Os filisteus destruídos, Moabe destruído, Amon destruído. E aí depois aqueles povos vizinhos, se a gente pegasse um mapa aqui de Israel e fosse andando assim em volta daquele mapa no período que antecede a conquista destes povos, dessas regiões pela Babilônia, nós vamos ver que tem oráculo ou oráculos contra todas essas nações. E quem que era o conquistador? O conquistador era a Babilônia. Agora, o autor, Jeremias, ele deixa para o final para fazer um oráculo contra a Babilônia. Babilônia estava vencendo, mas aqui não era o final da história. Babilônia também seria vencida. A última palavra não seria o poder eterno da Babilônia. Babilônia também seria vencida, e nós sabemos que a Babilônia foi vencida depois pelos persas, e aí depois o Império da Macedônia vence os persas, e aí depois o Império Romano vence o Império da Macedônia de Leão Magno, que estamos ali no período de Macabeus. Então, mais ou menos é essa a estrutura dos impérios que nós vemos na Bíblia. O padre já disse algumas vezes, nós temos o Império do Egito, depois o Império da Síria, o Império da Babilônia, depois nós temos o Império Persa, o Império da Macedônia, ou que chamamos também de Império Grego, e aí depois o Império Romano. Então, é interessante nós termos assim uma visão geral na nossa mente. Então, antes da Babilônia conseguir conquistar aqueles povos vizinhos, o autor sagrado Jeremias já disse,
Até aqui ele está dizendo, a Babilônia realmente vai conquistar. Aqui é uma profecia, antecipa algo do futuro. Mas ele antecipa ainda mais, ele dá 2 passos para frente. Ele diz que a Babilônia iria conquistar, mas a Babilônia depois seria destruída. E a destruição seria muito dura e muito humilhante. Então, esses capítulos aqui vão mostrar como será a destruição depois da Babilônia. Ali no começo do capítulo 50, nós vamos ver que a Babilônia seria destruída porque ela tinha deuses pagãos, deuses que eram deuses falsos. Versículo 2. Anunciai entre as nações, aqui é Deus falando para Jeremias. Fazei ouvir, levantai um sinal, fazei ouvir, não o oculteis, dizei. Babilônia foi enganada, Bel envergonhado. Merodach arrasado, seus ídolos estão envergonhados, suas imagens arrasadas. Então, estes povos, ou melhor, estes locais aqui na Babilônia seriam destruídos e os seus ídolos seriam envergonhados. Eu grifei aqui o versículo 4 e 5, vai dizendo que haverá, no fim da conquista da Babilônia, voltará a ter unidade em Israel. Nós lembramos ali com Roboão e Jeroboão, Israel foi dividido em 2 partes, os reinos do norte e depois o reino do norte, depois o reino do sul. As 12 tribos aqui dividido em 2 reinos diferentes. E aí depois do exílio voltaria a ter unidade. Por que foi depois do exílio? Primeiro ali com a Síria, em 721, o norte foi destruído, mas ainda havia um reino do sul. E aí depois ali em 798, mais ou menos, com a invasão de Nabucodonosor, o sul também foi dividido. Então Israel, totalmente desorganizado, Israel tinha um governador que veio da Babilônia, que era o líder em Israel. Mas dizendo assim, depois que acabar o exílio, Israel será reconstruído. E será reconstruído como? Tendo apenas uma liderança, apenas uma referência. E aí, essa referência seria o grande rei, que depois seria Jesus, que é o centro da história. Versículos 4 e 5 eu grifei aqui de amarelo, bem forte, é sinal que vale a pena ler. Aqui nós vamos ver sobre a unidade que aconteceria depois em Israel, depois da derrota da Babilônia. Versículo 4. Naqueles dias, naquele tempo, oráculo de Javé, os filhos de Israel voltarão, eles juntamente com os filhos de Judá. Veja, os filhos de Israel, aqui fala do norte, eles voltarão junto com os filhos de Judá, aqueles que são do sul. Eles caminharão chorando e procurarão a Javé seu Deus. Aqui um sinal de conversão. Perguntarão por Sião. Sião é onde fica o templo. Está falando de Jerusalém. Perguntarão pelo templo. Quando fala Sião, a gente sempre imagina o templo. Perguntarão por Sião. Em direção a ela estará a sua face, voltado para o templo. Vinde, unamo-nos a Javé, por uma aliança eterna que não será esquecida. Então, quando eles estiverem na Babilônia, estiverem voltando, se arrependerão, voltarão para a sua face, para o templo, e aí clamarão por uma herança com Deus, uma herança eterna que não teria fim. Para mim, isso daqui, essa aliança eterna que não teria fim, o autor não diz claramente, naturalmente, mas aqui está falando de Jesus. Essa aliança eterna, ela não foi feita com Neemias, com Esdras, não foi feita com os irmãos macabeus. Essa herança eterna que não seria destruída foi a herança que Jesus realizou. E aí, esta herança eterna realizada por Jesus acontece principalmente a partir da sua ressurreição, onde ele constrói, onde ele deixa um novo povo, um novo Israel, que é a igreja de Deus. A Babilônia será devastada, versículo 13. Por causa da cólera de Javé, ela não será habitada, Babilônia. Será uma devastação total. Quem passar pela Babilônia se espantará e assobiará diante de todas as suas feridas. Aqui eu marquei na minha Bíblia, tem um versículo que aqui nós temos que ler, é o versículo 17 e 18. Eu coloquei como grande síntese. Vamos ver? O padre vai... Talvez mais ou menos aqui, dá para ver? Mas aqui é um estudo. Aqui a gente vai parar pelo menos uns 3 minutos. Então segura aí, quem tem a Bíblia, pega a sua Bíblia, aqui é um resumo histórico. Veja, Israel era ovelha desgarrada, que os leões afugentaram. Quem que é os leões? A Síria, Babilônia, antes o Egito. Era uma ovelha desgarrada. Toda ovelha tem um pastor. Quem que é o pastor de Israel? É Deus. É desgarrada por quê? Porque pecou. Então, quem é Israel? É ovelha. E como que era essa ovelha? Uma ovelha desgarrada. Então, aqui é muito claro. E aí o texto continua. O primeiro
que o devorou foi o rei da Síria. Interessante, em 722. Então, essa ovelha, que é Israel, foi devorada primeiramente por quem? Primeiramente pelo rei da Síria, 721. Aqui não tem, mas a gente sabe. O primeiro que a devorou foi o rei da Síria. E aquele que, por último, lhe quebrou os ossos foi Nabucodonosor, rei da Babilônia, 598. Então, aqui, em um versículo e um texto aqui muito breve, versículo 17, aqui tem que ser circulado, aqui tem que ser meditado. Eu sei que quem chegou até agora no dia 202 chega porque ama a Sagrada Escritura e quer conhecer a Bíblia. Então, meu irmão, abra a cabeça, abra o coração, escreva no armário, faça o que você quiser. Aqui nós temos um resumo de todo o Antigo Testamento. Jeremias, capítulo 50, versículo 17. Aqui é um resumo do Antigo Testamento. Aqui diz quem é Israel. Quem é Israel? Uma ovelha. Que tipo de ovelha? Uma ovelha desgarrada. E o que aconteceu com essa ovelha desgarrada? Ela foi conquistada pelos leões. E quem que foi esse leão? O primeiro deles foi a Síria. Por quê? Porque a Síria conquistou os reinos do norte. Quando? Em 721. Mas apenas a Síria foi um leão? Não, teve outro leão que não só conquistou, mas que devorou e quebrou os ossos. Quem que foi esse? Esse foi a Babilônia, através de Nabucodonosor, que em 598 invade e destrói as tribos do sul. Então aqui é o resumo, aqui é o resumo. Diz quem é Israel, diz o que aconteceu com Israel, e aqui representa, aqui mostra em apenas um versículo, aqui em 2 linhas, aquilo que aconteceu primeiro com o norte, depois com o sul. O padre vai ler novamente. Israel era ovelha desgarrada, que os leões afugentaram. O primeiro que devorou foi Israel. O primeiro que o devorou foi o rei da Síria. E aquele que, por último, lhe quebrou os ossos foi Nabucodonosor, rei da Babilônia. Por isso assim disse Javé dos exércitos, o Deus de Israel: eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Síria. Estão dizendo assim, a Síria foi castigada. Ali nós já vimos que a Síria seria destruída. Nós tivemos Oséias, tivemos Amós, ali a primeira parte de 1 a 39, Isaías, disseram da destruição da Assíria. Então disse assim, a Síria já foi destruída, a Babilônia também será destruída. Como o padre disse, esses capítulos aqui vão dizer principalmente da destruição da Babilônia. Então, querido irmão, querida irmã, eu me sinto muito engrandecido, me sinto muito feliz, muito recompensado quando eu percebo que pessoas que estão acompanhando estão também entendendo. Através dos comentários, através de, muitas vezes, pessoas que acabam se encontrando com o padre, muitas vezes na sacristia da igreja, pessoas vêm conversar, perguntar e mostram caderno, livro, anotações. Puxa, que gratificante, que gratificante. Isso daqui é a maior gratificação. Primeiro, esse estudo faz bem para mim, porque eu tenho que ler, eu tenho que estudar, mas também que alegria, que gratificação saber que está fazendo bem para vocês. E aqui a chave de tudo é ler, é meditar e repetir. Então nós vamos repetindo, contando para outras pessoas, e acabou esse tempo que católico não conhecia a Bíblia. Acabou esse tempo que católico era enganado. Acabou esse tempo que católico não sabia o essencial da Sagrada Escritura. Acabou. Quem não sabe é responsabilidade própria. Pedimos a graça a Deus de oferecermos conteúdo bom, conteúdo de qualidade. E eu peço a graça como padre de poder acompanhá-los nesse processo de conhecimento da Bíblia. Então, veja, nós estamos conhecendo a Sagrada Escritura. Muitas vezes o católico achava que a Bíblia mordia, dava choque, tinha medo, era para ficar só aberto naquela página do Salmo 90, que ficava amarela. Não, não, não. Nós vamos conhecer a Bíblia, nós vamos estudar. É uma grande graça, é uma grande graça. A maioria das pessoas que estão nos acompanhando não são mais inocentes quando nós estamos falando sobre a Sagrada Escritura. Ainda sobre a destruição da Babilônia, aqui é uma exceção, aqui o autor no versículo 20 ele abre uma exceção, aqui ele está dizendo até aqui que a Babilônia seria destruída, daqui a pouco ele continua, mas no versículo 20 ele diz da conversão de Israel. O texto diz assim: naqueles dias e naquele tempo, oráculo de Javé, procurar-se-á a iniquidade de Israel. Ela não existirá mais, e os pecados de Judá, mas não serão encontrados, porque perdoarei o que deixei como resto.
Muito interessante, muito interessante. Até aqui no livro do profeta Jeremias, Jeremias muito duro, corrigindo, falando, foi preso, apanhou, falou contra Israel, e agora ele vai dizendo: o pecado de Israel será perdoado, Israel irá se converter, Israel será transformado. Então o livro termina com um toque, um sabor aqui de esperança muito forte. E aqui, de forma muito dura contra a Babilônia. E aqui, versículo 21 diz: de ordens para atacar a Babilônia, contra a terra de Merataim. Sobe contra ela e contra os habitantes de Fagod. Massacra-o, extermina-os até o último. Aqui dizendo que acontecerá um período de guerra, que é para não temer a Babilônia, que é para avançarem e destruírem a Babilônia. Versículo 24, Babilônia será dominada. Coloquei-te uma armadilha e foste presa, Babilônia, mas tu não percebeste. Tu foste surpreendida e dominada, porque te insurgiste contra Javé. Babilônia, Babilônia, tu insurgiste contra Javé. Por isso coloquei uma armadilha e você será capturada, será destruída. Versículo 29 seguintes diz novamente que era para se atacar a Babilônia, que a Babilônia seria derrotada, que ninguém iria escapar daqueles que estivessem ao redor dela. Aqui novamente merece um destaque, merece um grifo, versículo 33 e 34, dizendo que Javé é um Deus libertador. Deus libertador aqui não é em sentido de conquista social, política, como muitas vezes foi dito dentro da igreja mesmo, mas aqui diz que Javé é o libertador. Libertador em que sentido? Sem dúvida nenhuma, num aspecto também histórico, mas principalmente libertador contra o pecado. Versículo 33. Assim diz Javé dos exércitos: os filhos de Israel são oprimidos, e juntamente com eles os filhos de Judá. Todos os que deportaram os retêm, eles recusam deixá-los partir. E aí depois vai dizer: mas o seu Redentor é poderoso, seu nome é Javé dos exércitos. Certamente ele pleiteará a sua causa para tranquilizar a terra e fazer tremer os habitantes da Babilônia. E aí no versículo 40, 39 e 40 diz que a Babilônia seria destruída como Sodoma um dia também foi destruída. Versículo 45, para ler rapidinho, vai dizer que Babilônia seria devastada. A Babilônia seria devastada. Veja 45. Por isso escutai o desígnio que Javé formou contra a Babilônia e o plano que ele montou contra a terra dos caldeus. Em verdade, eles serão arrastados como os mais pequenos do rebanho. Em verdade, serão devastadas diante deles as suas pastagens. Ao ruído da tomada da Babilônia, tremerá a terra e um grito será ouvido entre as nações. Capítulo 51 vai dizer que Javé era contra, vai dizer alguns oráculos de Javé, de Deus, contra a Babilônia. Aqui eu grifei o capítulo 51, versículo 6, dizendo assim que era melhor fugir da Babilônia. Fugir por quê? Porque a Babilônia seria toda destruída. No versículo 20 vai dizer o martelo de Javé. Nós sabemos que Santo Antônio é o martelo dos hereges, e aqui dizendo daquilo que passaria a Babilônia, daquilo que seria a sua destruição. Versículo 29 e 30 diz que a Babilônia seria humilhada, que diz da humilhação da Babilônia. Versículo 37 diz que a Babilônia novamente seria destruída. Se vocês quiserem um bom resumo aqui tem que ser lido os versículos de 59 até o versículo 64. Eu coloquei aqui bom, é a profecia de Jeremias contra a Babilônia no tempo que ele estava na Babilônia. Quando ele estava em Jerusalém, ele profetizou contra Jerusalém. E agora ele está na Babilônia e profetiza contra a Babilônia. Isso pode ser encontrado nos versículos de 59 a 64. Capítulo 52, gostaria de ler, de meditar com muita calma. Isso daqui merecia um vídeo só para esse capítulo. Aqui nós vamos... Leiam, vai pelo padre, faça favor. Leiam com calma, estudem esse capítulo 52, ele é chave. Vou destacar apenas o versículo 28. O versículo 28 diz assim: esse foi o povo que Nabucodonosor deportou. No 7º ano, 3.023 judeus
O que é esse sétimo ano? Ano 598. No 18º ano de Nabucodonosor, 832 pessoas. Aqui é a segunda deportação, ano 587. No 23º ano de Nabucodonosor, Nabuzardan, chefe da guarda, deportou 745 judeus. Aqui o ano 582. Ao todo, 4.600 pessoas. Não vamos entrar em questões aqui de números, mas nós vamos ver que o ataque da Babilônia, a deportação, aconteceu em 3 momentos. Às vezes a gente pensa, deportação, chegaram e levaram todo mundo embora. Não foi todo mundo, foi parte da população, aqueles que tinham uma melhor formação, aqueles que eram mais úteis para a Babilônia. E essa deportação aconteceu em 3 momentos, começando em 598, depois em 587, depois em 582. Aqui está na nota de rodapé da letra D da Bíblia de Jerusalém. E aí o rei daquela época de Jerusalém, que era Joaquim, foi levado para a Babilônia, e aí ele teve sorte, fez alguns acordos, ele teve razoavelmente paz lá na Babilônia. Querido irmão e irmã, que alegria. Aqui o padre vai mostrar rapidinho. Eu grifei muito, a minha vontade era grifar praticamente esse. Vamos ver aqui no comecinho. Não sei se dá para ler tudo. Coloquei ler tudo. E triste, porque é isso que nós vamos encontrar neste capítulo 52. Amanhã, Lamentações, em apenas um dia. E depois, profeta Ezequiel. Parabéns, vamos adiante e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.